Olá, seguidores! Uma educação rígida exercida pelos pais podem levar os filhos a mentirem? E quando esses filhos mentem, que tipo de resultado isso pode ter? Quando um casal inicia um relacionamento escondido da família de uma das partes, por serem contra, o que eles podem fazer para viverem esse sentimento? Pois esse casal resolveu manter isso em segredo. E assim, eles faziam muitas coisas sem querer que a família de ambos soubessem. E foi numa viagem com justificativas mentirosas de ambas as partes que eles conheceram o verdadeiro perigo. E era tão grande que nenhum dos dois tiveram a chance de esclarecer suas mentiras e muito menos contar o que aconteceu no passeio de Luana Fendenbach e Felipe Café. Esse caso, seguidores, aconteceu em São Paulo, mais precisamente em Bugaçu, um município situado na região centro-oeste da Grande São Paulo. A história envolve o trágico fim do casal Liana Fendenbach e Felipe Café, durante um acampamento praticado por criminosos que eram liderados por Roberto Aparecido Alves Cardoso, vulgo Champinha. O episódio gerou comoção nacional, destacando questões sobre segurança pública e a legislação para menores infratores, visto que Champinha era menor de idade na época do crime. E os detalhes dessa crueldade, seguidores, eu vou contar a vocês a partir de agora. Vamos iniciar esse vídeo falando primeiro sobre as vítimas, seguidores. Liana nasceu em São Paulo em maio de 1987. Ela tinha 16 anos na época dos fatos e morava nos Jardins, em São Paulo, um bairro considerado de classe média alta na região. Sua família tinha boas condições financeiras e seus pais se chamavam Ari e Márcia. Liana sempre teve boas oportunidades e era bastante apegada ao pai. Felipe também nasceu em São Paulo, em junho de 1984, e tinha 19 anos quando tudo aconteceu. Era o filho mais novo de Reinaldo e Lenise. Diferente de Liana, a família dele era mais humilde. Agora, seguidores, eu vou passar informações sobre Liana e Felipe de acordo com a observação da família de ambos. Liana era uma jovem muito inteligente e sociável, era carismática e dona de uma beleza que chamava a atenção. E Felipe, apesar de pertencer a uma família mais humilde do que Liana, teve uma excelente criação. Tinha 2 irmãos mais velhos do que ele e, segundo o pai, era um rapaz muito prestativo, apegado à família, comunicativo e trabalhador. Liana e Felipe se conheceram no ano de 2003, quando ela foi estudar um período da noite no Colégio São Luís, um dos mais importantes de São Paulo e onde Felipe já estudava. Os dois começaram a se aproximar por volta de agosto daquele ano. Em determinado momento, Ari, o pai de Liana, percebeu que a sua filha estava saindo da escola sempre na companhia de Felipe, chegando até mesmo a perguntar a ela se ele era seu namorado. Porém, Liana não respondeu nada naquele momento, mas alguns dias depois, ela acabou confessando ao pai que sim,
que Felipe era seu namorado. Ari não se preocupou com o fato, pois os dois eram muito próximos e Ari sabia que Liana não precisaria esconder nada dele. E ver essa confirmação da filha o deixou até mais tranquilo. Felipe e Liana gostavam de ficar juntos ao máximo que podiam. E conforme o relacionamento transcorria, eles decidiram fazer uma viagem para comemorar os 2 meses de namoro. Liana ainda sondou a mãe sobre a possibilidade de viajar e acampar com o namorado. Porém, a mãe de Liana foi taxativa com a filha, ao dizer que não, alegando que ela era muito jovem para isso e que o namoro entre ela e Felipe ainda era muito recente. Dessa forma, Liana ainda tentou falar com o pai sobre o mesmo assunto e Ari também negativou o pedido da filha, deixando Liana completamente frustrada. Seguidores, antes de dar prosseguimento no caso aqui, eu quero dizer o seguinte: se vocês notarem alguma coisa de diferente na minha voz, no meu jeito de falar, é um gripão muito forte que eu peguei agora que eu estou me recuperando, mas ainda não estou totalmente bem, certo? Então assim, não é ruído do microfone, não é problema técnico do microfone, é problema técnico das minhas narinas mesmo, tá ok? E vamos seguindo em frente então. Os dias foram passando. Eliana disse aos pais que faria uma viagem a Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, com algumas amigas da congregação israelita paulista. E como essas viagens eram comuns entre os jovens dessa congregação, Ari não se preocupou e permitiu que a filha viajasse. Durante a viagem, Ari chegou a entrar em contato por telefone e estranhou o silêncio do ônibus. Porém, Liana alegou que as pessoas estavam dormindo. Na manhã seguinte, Ari já não conseguia mais falar com a sua filha. Quando perdeu o contato com ela, foi até o local de partida, mas não havia nenhum ônibus lá. Aí foi confrontar a melhor amiga. Ari descobriu que Liana mentiu sobre a viagem e que foi para Embu Guaçu com Felipe comemorar 2 meses de namoro. Diante dessa descoberta, Ari foi atrás de Liana em Embu Guaçu. E lá chegando, ele percebeu que a filha e Felipe estavam desaparecidos, pois horas antes ele havia tentado se comunicar com ela pelo celular e não conseguiu. Isso fez Ari tomar uma atitude. Ele comunicou o fato à polícia. A polícia iniciou as buscas e as investigações começaram também. E assim, a polícia acabou descobrindo que Liana e Felipe passaram a noite no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, antes de pegarem um ônibus para Embu Guaçu. Chegando lá, eles compraram mantimentos e pegaram uma van para Santa Rita. Após 4 quilômetros de caminhada, chegaram a um sítio abandonado, onde montaram a barraca de camping. O fato, seguidores, é que depois de muita procura, a barraca de Liana e Felipe foi encontrada no telhado de uma casa no sítio do Léo, onde eles acamparam. A tal barraca estava rasgada e nela estavam todos os pertences do casal, porém não havia nenhum sinal deles, e para piorar, a polícia não sabia para que lado eles tinham ido. A partir daí, a mídia começou a cobrir o caso, e mais de 40 policiais voluntários e até mesmo um empresário que utilizava o seu helicóptero particular naquele momento participaram das buscas. Dias depois, um morador local informou que viu um menor acompanhado de Liana. Esse menor era Champinha, e mais adiante eu voltarei a falar sobre ele nesse caso. Bem, seguidores, chegamos então no dia 10 de novembro de 2003, e nesse dia o corpo sem vida de Felipe Café foi encontrado a 4 quilômetros do local da barraca.
enquanto que o corpo sem vida de Liana foi encontrado às 23 horas e 30 minutos da noite daquele mesmo dia, próximo de um riacho, a 2 quilômetros de onde Felipe foi localizado. Exames revelaram que Felipe foi atacado dias antes de Liana, não resistindo a um disparo de pau de fogo. Liana foi diagnosticada com traumatismo craniano encefálico, tendo sido golpeada com um objeto contundente. As cerimônias de despedida de Liana e Felipe foram realizadas em locais diferentes no dia 11 de novembro de 2003. O adeus a Liana ocorreu no Butantã, zona oeste de São Paulo, enquanto que a de Felipe foi realizada na região da Vila Alpina, zona leste do mesmo estado. Amigos e professores da escola que compartilhavam momentos com os dois estavam presentes em ambas as despedidas. E durante a realização do velório de ambos, somente uma pergunta pairava no ar. E a pergunta era a seguinte: quem é Champinha? E o que vocês precisam saber sobre esse Champinha, seguidores, eu vou falar a partir de agora. De volta em Bugaçu, a polícia já tinha uma linha de investigação definida e um suspeito certeiro. Esse suspeito se chamava Roberto Aparecido Alves Cardoso, vulgo Champinha. Acontece, seguidores, que ele foi apontado por uma testemunha como o principal responsável pelo desaparecimento de Liana e Felipe. E a ficha desse marginal, seguidores, apesar de pouca idade, era bastante extensa. Champinha era falado na região em que morava, sendo conhecido por todos pelos seus atos delinquentes. E foi justamente essa testemunha, um homem chamado Antônio Caetano, que o denunciou, quem fez a polícia localizar onde ele estava. Champinha nasceu em Bugaçu em 1986. De infância pobre e problemático, ele maltratava os animais. Ainda criança, Champinha ficou órfão de seu pai, que perdeu sua vida devido a problemas de alcoolismo. Já era conhecido da Fundação Casa, pois ele liderou alguns incidentes ocorridos por lá, como um motim, mas depois disso ele foi absolvido. Ao prestar depoimento, Champinha confessou tudo. Ele explicou à polícia como cometeu seus crimes, e ele não estava sozinho. Ele, juntamente com um comparsa que se chamava Paulo César da Silva Marques, vulgo Pernambuco, inicialmente planejavam apenas assaltar o casal, que chamou a atenção por estarem bem vestidos e com muitas bagagens. Como as vítimas estavam com pouco dinheiro e não havia nada de valor significativo com eles, Champinha e Pernambuco decidiram sequestrar Liana e Felipe. Agora, seguidores, vamos fazer um flashback mental até o dia dos fatos. Liana e Felipe foram levados por Champinha e os seus comparsas para uma casa onde eles sofreram abusos. Ao mencionarem a possibilidade de pedirem pagamento pelo resgate dos dois, Felipe alegou que sua família era pobre e que eles não teriam condições de pagarem pelos seus resgates, imaginando que assim os criminosos perderiam o interesse em mantê-lo como refém e o libertariam. E foi isso que os sequestradores disseram que iriam fazer. Dessa forma, os criminosos levaram Felipe de volta para a mata e lá tiraram a vida dele. Liana, ainda no cativeiro, acreditava que Felipe havia sido libertado. Ela foi levada para outros locais, inclusive para a casa de um homem chamado Antônio Matias de Barros. Ao chegar na casa de Antônio, Champinha apresentou Liana como prima e namorada. E a partir deste momento ela voltou a ser abusada cada vez mais. Nesse ponto da história,
o caso já tinha ganhado bastante repercussão na mídia. O nome de Champinha já estava sendo citado e ele percebeu que o cerco já estava fechando em torno de si. Então, já na madrugada de 5 de novembro de 2003, ele prometeu libertar Liana. Ele a levou para a área mais densa da mata e tirou a vida dela com um golpe de um objeto contundente na cabeça. Depois disso, Champinha foi para a casa de sua mãe, escondeu os objetos do crime e se apresentou na delegacia de Embu-Guaçu. Após prestar seu depoimento na polícia, Champinha foi liberado, indo para a casa de sua tia em Tapecerica da Serra, sem dar detalhes sobre suas ações. No entanto, a polícia, durante as investigações, chegou a Antônio Caetano, que acusou Champinha de todos os crimes. Foi então que Champinha foi encontrado na casa da tia e confessou tudo. Champinha estava com 16 anos na época dos fatos e por isso ele foi encaminhado para a Fundação Casa, sendo considerado inimputável pela lei, significando assim que não poderia ser preso, mas sim internado por um prazo máximo de 3 anos em uma instituição de menores infratores para cumprir uma medida socioeducativa. Depois da confissão de Champinha, chegou a vez dos cúmplices serem presos, e isso aconteceu no dia 14 de novembro de 2003. E assim, Antônio Matias e Agnaldo Pires, que eram os cúmplices de Champinha, foram presos. Pernambuco foi detido na rodoviária de Petrolina, enquanto se dirigia ao sertão do estado numa tentativa de fuga. Inicialmente, ele negou a sua participação no crime, alegando ser mais uma vítima mantida como refém por Champinha. Porém, após serem transferidos para o sistema carcerário de São Paulo, ele acabou confessando a sua participação no crime. Seguidores, um detalhe aqui que eu quero comentar com vocês é o seguinte: talvez eu esteja um pouco meio embaraçado nisso que eu vou falar, por causa que o Antônio Caetano, que se apresentou como testemunha, tá? Ele acabou sendo julgado e condenado por esse crime também. Então eu não sei se ele foi um réu confesso, eu não sei se foi delação premiada pela pena que ele pegou, não deve ter sido, né? Mas eu acho que talvez um desentendimento com Champinha na época o fez contar tudo, certo? Então é o seguinte, ele também foi julgado e também foi condenado. E eu vou fazer aqui o pronunciamento da sentença de todos os que estavam presos, inclusive do Antônio Caetano, certo? Se houver algum erro nessa informação, podem colocar nos comentários, tá? Que daí depois eu faço um short esclarecendo tudo, combinado? Então vamos lá. Em julho de 2006, Antônio Caetano, Agnaldo Pires e Antônio Matias foram julgados e condenados. Antônio Caetano recebeu uma pena de 124 anos de prisão. Agnaldo Pires teve uma pena de 47 anos e Antônio Matias de 6 anos. Em novembro de 2007 foi a vez de Pernambuco ser julgado e condenado, e a pena dele foi de 110 anos e 18 dias de prisão. No entanto, Champinha, o principal envolvido no crime, líder do grupo, ficaria apenas 3 anos sob tutela do Estado, gerando debates sobre a maioridade penal no Brasil. O caso Liana Friedenbach e Felipe Café gerou comoção nacional e debates sobre a legislação para menores infratores. A confissão de Champinha e a internação em uma instituição para infratores com transtornos psiquiátricos intensificaram o debate sobre a maioridade penal no Brasil, destacando as complexidades do sistema judicial. O caso deixou um legado de dor e levantou questões sobre a abordagem de crimes cometidos por menores de idade no país.
E agora, seguidores, vamos às nossas duas perguntas do vídeo de hoje. Número 1. Se Liana não mentisse para a família sobre a viagem, ela e o namorado poderiam estar vivos hoje? Pergunta número 2. Como vocês consideram hoje a pena aplicada ao Champinha? A maior idade penal é válida para ele? Deveria ser? Sim? Não? Por quê? Respondam. Interajam comigo nos comentários, pois aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vou navegar pela internet em busca de novos casos para trazer ao canal. Façam seus comentários sempre educadamente para não constranger os envolvidos no caso e nem os familiares das vítimas. Deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos e ativem o sininho para receberem notificações de novos casos que eu trouxer para o canal. E não se esqueçam de me seguirem na minha outra rede social, em que o endereço está escrito aqui embaixo. E até o próximo vídeo.